Bom, pessoal, hoje eu vou ensinar a montar as rosas, tá? Ela é bem simples de montar, mas existe toda uma técnica. É uma flor que eu gosto muito, eu acho que fica muito legal em vários trabalhos, tá? Então, nós temos a rosa pequena, o que eu falo a grande e a que fica de lado. Essas duas, a diferença é só o número de pétalas, tá? A rosa pequena eu gosto de fazer composições com folhinhas e tal, depois eu vou mostrar algumas aplicações, tá bom? Como que é o corte da rosa, então? Vamos lá, nós vamos partir da pastilha cristal. É uma pastilha inteira, você vai cortar ela em 4 partes. Vai fazer o nosso corte, vocês que já viram as nossas aulas anteriores, o corte que eu chamo de folha, tá? Que é você tirar 2 laterais. Aqui e aqui, ó. Você desgasta 2 laterais do quadradinho que foi cortado, olha. Esse é o corte. É um corte de folha. A pétala da rosa, na verdade, é meia folha, tá? Então, depois que você fez o corte de folha, você corta ela na metade, de ponta a ponta. Que daí você tem a pétala da rosa, tá bom? Isso para essas rosas aqui, ó. Tanto essa quanto essa, e se vocês observarem, o miolo dessa maior, que fica de lado aqui, também é da mesma forma. Eu já vou mostrar como que monta. Depois eu vou ensinar a fazer também o botãozinho da rosa, tá? Miolo. Se vocês observarem, esses 2 modelos são rosas que parece que você tá olhando de cima. Então, o miolo, ele é redondinho, tá? Eu pego uma pastilha, corto 1/3 dela. Desse 1/3, divido em 3. Esse filete eu vou dividir em 3 quadradinhos. Cada quadradinho desse, eu arredondo como? Tirando os 4 cantos. Aqui, aqui e aqui. Não precisa ficar perfeitinho, não, que no contexto ele fica legal, tá? Esse é o miolo desses 2 modelos menores, tá? Do modelo maior, dessa daqui, você vai cortar a pastilha em 4, também arredondar tirando os 4 lados. Só que depois que ela tiver um círculo, eu corto na metade, porque esse miolo aqui é meio círculo, ele é meia lua, tá? Então, aqui, ó, metade, tá? Então, eu já expliquei o corte da rosa, das pétalas, o corte do miolo. Se vocês observarem, essa rosa aqui, ela tem umas pétalas maiores, essa parte de baixo, tá? É o mesmo corte de folha, aquilo que eu falei, você pegar a pastilha e tirar 2 laterais. Só que ao invés de você cortar a pastilha em 4, para esse caso aqui, ó, das pétalas de baixo, você usa a pastilha inteira, tá? Então, você vem, tira 2 laterais dela, mas da pastilha inteira. Fez o corte de folha, depois você vai cortar na metade, como a menor, tá? A diferença é que aqui você tá usando a pastilha inteira e aqui você usou ela num quarto, tá? Muito bem, vamos montar as rosas então. Vou montar a pequena primeiro. Quem me conhece sabe que eu só gosto de fazer as coisas contadinhas, eu não consigo montar uma rosa que seja aleatória. Então, eu tenho a quantidade certa de pétalas para cada rosa. Por exemplo, coloco o miolo, primeira camada, eu uso 3 pétalas, 1, 2, 3 pétalas. Elas não se sobrepõem nada, elas só vão fechar o miolo no meinho delas, tá?
Segunda camada, eu uso 7 pétalas. E agora que você tem que prestar atenção. Você vai colocar uma pétala, colocou a primeira aqui, ó. A próxima tem que vir embaixo dessa. Ela tem que encaixar embaixo da pétala. A próxima, embaixo dessa daqui. Ela sempre vai encaixar embaixo da pétala anterior. Na segunda camada, eu vou ter 7 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, sempre encaixando embaixo da pétala anterior. 6. A 7ª pétala, o que vai acontecer? Vai encaixar embaixo da pétala anterior e vai ficar sobre a primeira pétala. E dela vai fechar a rosa, olha. Ficou uma rosa fechadinha, tá bom? Se você não fizer esse esquema de sempre posicionar embaixo do anterior, fizer o esquema direitinho, a rosa não fica redonda. Não adianta, porque não fica. Então, se você acha que a sua rosa tá estranha, observa que você errou em algum ponto. Eu gosto sempre de montar as flores e deixar elas montadas para depois eu aplicar no meu trabalho. Existem 2 formas para eu fazer isso. Como eu fiz aqui, colando num papel. Ou se você tiver um contact ou um durex grande, eu não tenho durex grande, vou usar em 2 partes. O que eu faço? Eu colo aqui, olha. Eu deixo ela montada. Tá vendo? A rosa ficou montada. Quando eu for aplicar no meu trabalho, eu vou colocar uma gotinha de cola em cada pedacinho desse, em cada caco desse, e vou aplicar no meu trabalho. É muito mais fácil você providenciar as suas flores, tudo dessa forma, porque na hora de aplicar no trabalho, você pode fazer a composição, mudar de lugar, ver o melhor local para elas ficarem, para depois colar. É diferente de você já querer colar direto no seu trabalho, tá? Então, tanto faz você colar assim, ou se você fizer assim, depois você cola no trabalho. O que vai fixar bem ela depois vai ser a parte do rejunte, que vai deixar ela bem fixada, tá? Olha, essa é igual a essa. Essa rosa aqui, a segunda que eu vou ensinar, é a mesma coisa que a primeira, tá? Eu vou ter o miolo redondinho também. Aqui eu vou tirar de novo as 4 pontinhas. A diferença da primeira para a segunda é só a quantidade de camadas, tá? A primeira rosa que eu acabei de mostrar tem 2 camadas. Essa segunda rosa vai ter 3 camadas, tá? Mas a forma de montagem é a mesma. O miolo, 3 pétalas para fechar o miolo. Fechei. Primeira camada pronta. Segunda camada, igualzinha que eu expliquei, são 7 pétalas. Você começa com uma e vai encaixando embaixo da primeira as demais. Ó, embaixo da anterior sempre encaixa a pétala seguinte, tá? Então, vem sempre encaixando embaixo da anterior, olha. 5, 6 e 7 pétalas. Segunda camada pronta. Agora, como é outro modelo, vai ter uma terceira camada. Observem o seguinte, uma camada não emenda na outra, tipo um caracol. São camadas independentes. Eu fiz a primeira, fechou, fiz a segunda, fechou. Vou fazer a terceira. A terceira, da mesma forma, você coloca uma, a seguinte vai embaixo dessa primeira, a seguinte vai sempre embaixo da anterior, sempre, tá? Essa terceira camada dessa rosa tem 10 pétalas, tá? 5, 6, 7, 8, 9 e a última é aquela que você coloca embaixo da anterior, ela fica sobre a primeira, fechando a fileirinha, tá? Aí dá uma ajustada. Tudo bem? Então, a primeira são 2 camadas, a terceira, 3 camadas.
3 pétalas na primeira, 7 na segunda e 10 na terceira camada, tá bom? Esse é o segundo modelo da rosa. Eu não vou colar essa porque a gente já tem uma pronta aí, tá? Eu quero mostrar como a gente faz essa grande agora, tá? O esquema de montagem é o mesmo, a diferença é, vou usar o miolo de meia lua. O arco desse miolo, a parte arredondada, vai ser a parte de cima da rosa, tá? Então, eu vou montar aqui para vocês verem. Vou montar ele em duas cores, a rosa você pode fazer em duas cores, tá? Coloquei o miolo, vou fechar o miolo. Coloco aqui embaixo uma, duas, 3 pétalas. Vou fazer a segunda camada, do mesmo jeito. Começo com, vão ser 7 pétalas, tá? A segunda camada é 7 pétalas. Uma, tô fazendo de ponta cabeça aqui para vocês verem melhor. 2, 3, 4, 5, 6 e a última fecha embaixo da sexta, em cima da primeira, ó. É que como eu não tô colando, eu tô montando só pra vocês verem, fica mais difícil. Mas quando a gente tá colando ela numa superfície, num papel, fica mais fácil. Fiz esse miolo. Próximo passo. Eu vou fazer as pétalas grandes, né? Aquela que eu ensinei a maior, ó. Eu vou cortar ela aqui, vou fazer num tom de vinho mais escuro, essa daqui, ó. Eu uso 3 pétalas grandes, folhas grandes cortadas ao meio. Como que eu faço agora? Posiciono uma aqui, outra aqui, outra aqui. Vou repetir o processo. Mais uma aqui, outra aqui e outra aqui. E para encerrar, para fechar ela completamente, depois que eu coloquei as pétalas grandes, eu venho com a mesma cor das grandes, que eu tô fazendo em cores diferentes, eu vou fechar com um arco, meio arco de pétalas aqui. São 5 pétalas aqui, ó. 2, 3, 4, 5. E fechei a minha rosa grande. Essa rosa fica muito bonita para você fazer bandejas, pratos giratórios. Ela fica linda. Tem o botão, tá? Eu não vou colar essa rosa porque eu já tenho uma colada aí. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse botão. Ele é muito simples. Você vai usar o quadradinho, que é a pastilha dividida em 4. Mesmo corte de folha que a gente sempre tá acostumado. Nós temos os cortes básicos no mosaico, né, gente? Esse de folha aqui, eu uso ele para praticamente tudo, tá? Eu vou fazer duas cortes de folha aqui coloridinhos, tá? Aqui, aqui. Para montar o botão, o que eu faço agora? Esse de baixo, eu só corto na metade. E vai ficar aqui. O de cima, eu faço 3 cortes. Aqui e aqui. E monto de novo, ó. Aqui. Deixa eu pegar a pinça. Aqui, esse é do meio. E esse é a lateral, ó. E monto o meu botãozinho de rosa, tá? Essa parte de baixo aqui, ó, ao invés de ser colorido, se você quiser um botão menor, você pode fazer ela verde, como se fosse o cálice do botãozinho de rosas, tá? As folhas, corte normal, pastilha dividida em 4, tira 2 laterais. Eu posso usar folhas pequenas, normalmente esse tamanho de folha, que é a pastilha dividida em 4, eu uso para os modelos das rosas aqui, ó, menores. Para essa rosa maior, eu posso colocar
várias dessas folhas pequenas, ou então fazer aquela folha que eu ensinei na outra aula, ó, que é a pastilha inteira. Aqui, você corta, né, a folha na pastilha inteira. Depois você faz a nervura, porque nesse tipo de folha fica legal, ela é grande, né? Então você faz, sabe que você coloca o durex em cima, que eu já expliquei numa aula anterior, e faz aquele corte de nervura. Assim, a hora que você rejunta, ó, tá riscado, eu risquei para vocês verem melhor. Coloquei o durex em cima para não separar. Aí você vem e faz os cortes, olha. Não seguiu certinho, né? Basicamente. Aí fica essa folha com nervuras. Depois que a gente cola essa folha no trabalho, tira o durex e rejunta. Fica muito legal. E é uma folha, olha, que combina com o tamanho dessa rosa, tá bom? Essas menores, você também pode fazer as nervuras da mesma forma, tá? É mais difícil porque a folha é menorzinha, tá? Então, pessoal, isso é o que eu queria mostrar hoje, tá? Como eu vi que vocês gostaram de fazer aquele padrão entrelaçado da outra aula, eu gostaria de mostrar para vocês uma borda que eu tô fazendo para combinar. Aquele padrão entrelaçado, ele parece uma cesta, né? Uma cesta trançada. Então, eu bolei uma borda que parece uma palha torcidinha, pra gente colocar em volta e usar o padrão entrelaçado no meio, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é esse corte e como você vai montando, mas eu vou fazer esse tampo, vou colocar as rosas e depois eu vou postar a foto dele pronto pra vocês, tá? Olha como é esse corte disso daqui. É simples, tá? Vou mostrar pra vocês aqui em cima mesmo, olha. É meia pastilha, tá? Dessa meia pastilha, você tira um canto, vira, tira o mesmo canto, ó, tá vendo? Ele fica um losango, tá? Fica um losango. Esse losango, você dá uma arredondada aqui, ó. Tira essa pontinha e essa. Na hora de aplicar no seu trabalho, essa parte, eu fiz aqui, como é um tampo giratório, eu coloquei uma borda com acabamento, para que ela não ficar com a borda cortante, tá? Então, eu coloquei uma borda arredondada e vou apoiar esse trançado nessa borda, olha. Ele vai encaixando, ele vai fazendo esse torcido a volta inteira do prato, tá? Eu vou fazer com rosas e padrão entrelaçado no fundo. Assim que ficar pronto, eu posto foto. Espero que tenham gostado.